Olá, pessoal. Felicidade a todos. Lembra dessa sigla aqui? O que significa essa sigla? O que significa o MMC? O que é o M? O que é o outro M? E o que é o C? Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso aqui. O MMC. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o MMC, uma ferramenta matemática que a gente utiliza o tempo todo. Ela é bem utilizável em cálculos matemáticos, né? Então a gente precisa tentar entender aí o que significa o MMC, tá certo? Lembre-se, pessoal, que o primeiro M do MMC, o M significa mínimo, o outro M significa múltiplo, que é uma palavra importante que a gente estava usando nas outras aulas, né? E o C é de comum. Então é exatamente isso. É o mínimo múltiplo comum entre dois números, tá certo? Então, primeiro, pessoal, lembrando o que é múltiplo. Nós falamos lá nas aulas de multiplicação sobre essa ideia do múltiplo, né? Lembre-se que o múltiplo está associado em a gente colocar lá, andar na reta numérica de acordo com os múltiplos que a gente está falando. Por exemplo, múltiplos do 1, que é o usual. 1, 2, 3, você vai de 1 em 1 na reta numérica, né? 4, 5, 6, isso vai até o infinito. Múltiplos do 2, 2, 4, 6, 8, isso também vai até o infinito. Múltiplos do 3, 3, 6, 9, 12. Múltiplos do 7, 7, 14, 21, 28, isso vai até o infinito. Então é você ir andar na reta numérica com o número que você está em questão, né? Inclusive, você vai até perceber que quando você faz os múltiplos, pessoal, é a própria tabuada em si, né? Então, os múltiplos nada mais é do que a própria tabuada. Só que lembrando, pessoal, que múltiplos, ou até mesmo a chamada tabuada, ela é infinita, tanto para cá, tanto para cá. Então, se eu estou falando dos múltiplos do 3, a gente vai 3, 6, 9, só que antes do 3 é o 0, que é 3 menos 3, né? Que dá 0. E antes do 0, menos 3, menos 6, menos 9, então vai para o menos negativo lá também. Isso é importante a gente pensar na questão de múltiplos, tudo bem? Mesmo que a gente está acostumado ali com a ideia do, sabe, começar no 0 ou começar no próprio número, mas é importante a gente pensar que lá nos negativos também tem essa ideia dos múltiplos, tudo bem? Então, por exemplo, pessoal, MMC a gente calcula entre dois números, tá certo? Então, não existe MMC de um número só, porque esses são mínimos múltiplos comuns, eu preciso de múltiplos de dois números, tá certo? Então, normalmente, o MMC entre dois números a gente considera assim, ó. Por exemplo, MMC, aí entre parênteses, aí você coloca o número em questão lá. Por exemplo, de 3 e 7. Qual que é o MMC de 3 e 7? Então, o que você faz? Múltiplos do 3 e múltiplos do 7. Então, você vai lá. M, entre parênteses, 3. O que significa M3? É múltiplos do 3. Aí aqui, pessoal, eu vou começar do 3, mas entenda que antes do 3 existe múltiplos lá também, tá certo? Que é o 0, menos 3, menos 6, tudo bem? Então, 3, quem é o próximo? 6, o 9. Você tá vendo? Percebe que eu estou indo de 3 em 3 na reta numérica? O 12, o 15, o 18, o 21. Isso vai até onde? Pessoal, isso aqui vai até o infinito. Tanto que a gente coloca os 3 pontos aqui para indicar que isso se estende ao infinito. Fez os múltiplos do 3, agora múltiplos do 7. Então você vai fazer M7. Quais são os múltiplos do 7? A gente pode começar do 7 ali, mas lembre-se que tem antes, né, nos negativos. 7, 14, o 21. E isso vai até o infinito. Parei no 21, pessoal, porque ele apareceu duas vezes, né? Isso quer dizer que o 21 ele apareceu aqui e apareceu aqui. Isso quer dizer que o MMC de 3 e 7 é 21, tá certo? Porque o 21 ele é múltiplo do 7 e múltiplo do 3 ao mesmo tempo, né? Vão ter outros múltiplos para lá? Possivelmente sim. Mas lembre-se, MMC significa mínimos múltiplos, ou seja, o menor múltiplo comum. Então tem que ser o menor deles, não o maior. Tá certo? Então o primeiro que aparecer comum, ele é o MMC. Tá certo? Lembre-se, pessoal, que essa ideia é importante também, essa estratégia. Às vezes a gente fica
a estratégia de cálculo a gente pode usar até mentalmente. Por exemplo, qual que é o MMC de 2 e 6? Responde aí rapidinho. MMC de 2 e 6. Qual é o múltiplo que aparece no 2 e no 6 ao mesmo tempo? O 12. Como que eu sei que é o 12? Bom, múltiplos do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Múltiplos do 6. 6, 12. Já achei que é o 12. Tá certo? Então, a ideia dos múltiplos aqui nos favorece essa mentalidade. De você verificar o 28, por exemplo, e saber que ele é o múltiplo do 7. Saber que ao mesmo tempo ele é múltiplo do 2. Saber que ao mesmo tempo ele pode ser múltiplo de outros números, como é o caso múltiplo do 4 também, né? Então, pessoal, é a gente perceber essa ideia dos múltiplos e que é uma ferramenta poderosíssima para a gente fazer cálculos, que inclusive isso aqui a gente também utiliza lá nas frações, quando as frações têm um denominador diferente, tá certo? Bom, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Matemática DPM, não se esqueça de colocar nos comentários o que você achou dessa aula e faça sugestões para novos conteúdos no Matemática DPM. Então, muito obrigado pela nossa conversa de hoje e até mais.